Neemias capítulo 13, versículo 10 ao 12. Aqui diz assim: Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Amigos, aqui nesse texto fala que ali o povo de Jerusalém, eles tinham desamparado ali os cantores, os levitas, tanto que cada um tinha fugido para a sua cidade, porque eles não tinham como continuar nos seus postos, eles não tinham como se sustentar, eles não tinham ajuda. Mas daqui Neemias, ele contende com o povo e disse: olha só, vocês estão fazendo errado. Aqui os levitas, os cantores, eles servem a Deus, eles servem a obra de Deus, a casa de Deus. Vocês têm que ajudá-los a eles se manterem. Como é que eles vão fazer o serviço de Deus, se eles não têm com que se sustentar? E foram chamados de volta os cantores, os levitas, retomaram as suas funções. E daí Israel ali, Judá, Jerusalém, eles trouxeram os dízimos de volta para que aqueles cantores levitas pudessem ser sustentados. Que nesses versos traz um princípio muito importante da Bíblia, que é o princípio do dízimo. A palavra dízimo quer dizer 10%. E segundo a lei do dízimo, nós devemos fornecer 10% do nosso rendimento, do nosso salário para a obra de Deus. É claro, tem igrejas hoje que fazem muito mau uso dos dízimos. E por isso você deve escolher uma igreja correta para você devolver o seu dízimo. Não adianta você devolver o seu dízimo para uma igreja em que o pastor está comprando aí carro de R$1 milhão. É claro, né, porque também tem muito má administração, que você não vai devolver o dízimo para lugar nenhum. Não, mas escolha uma igreja que investe o dinheiro dos dízimos na pregação do Evangelho. Nós temos que agir nessa questão do dízimo com equilíbrio. Tem muitas pessoas que exacerbam essa questão. E hoje tem a maldita teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, que na verdade não é bíblica. Porque Deus, ele não prometeu riquezas físicas, mas ele prometeu a maior riqueza possível, que é a presença de Jesus. Mas Jesus mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha, ele era humilde, no sentido que ele não se apegava às coisas materiais, e nós não devemos se apegar. E o dízimo, ele nos ajuda de modo que ele ajuda a gente a se desapegar das coisas aqui da terra. Mas como a gente vai se desapegar se a gente retém todo o nosso salário? Não tem como. Então a Bíblia nos traz uma lei que nos ajuda para que nós possamos ir nos desapegando às coisas desse mundo, pois afinal não somos desse mundo, nós somos da pátria celestial. Por isso se esforce por seguir essa lei de Deus, e certamente o princípio da abnegação em você vai se desenvolver grandemente, porque a lei do dízimo, ela é bíblica, mas peça orientação a Deus para que você possa devolver o seu dízimo para uma igreja que administre bem para a pregação do Evangelho. E ao você devolver o dízimo, você estará contribuindo na obra de Deus. Uma vez uma senhora chegou para um pastor e disse: Pastor, eu acho que eu não vou me salvar, pois eu nunca levei ninguém aos pés de Cristo, nunca ajudei para que ninguém se salvasse. Mas daí esse pastor disse para ela: Mas irmã, você devolve o dízimo? Ela disse sim. E ele disse: Mas irmã, você com certeza já salvou muitas pessoas através do seu dízimo, fique tranquilo. Isso é uma grande verdade. Tem pessoas que não têm tempo para pregar o Evangelho como gostariam, mas ajudam com recursos. E esses recursos talvez façam muito mais pessoas se salvarem do que elas
Talvez se dedicasse o seu tempo a pregar. Talvez não tenha um talento para pregar, mas tenha um talento para adquirir riquezas. E 10% dos nossos rendimentos não é quase nada. Jesus nos deu tudo. Jesus morreu por você. Ele deu a vida por você. O que ele tinha que ele não deu? Ele abriu mão do céu, da glória dos céus, para vir nesse mundo miserável, podre, corrupto por você. Ele fez tudo por você. Então, o dízimo não é nada. É nada que a gente está fazendo por ele. É praticamente nada em comparação com o que ele fez. Mas é fácil dar o dízimo? Não é fácil, é difícil. Mas ore a Deus, peça a Deus forças. Seja obediente à lei de Deus e Deus tem muito mais para te abençoar. E tenha certeza que Deus está do teu lado aí. E peça ajuda a Deus. Pois quando você pede, a palavra de Deus diz que você recebe. Pede auxílio a Deus e tenha fé em Deus, porque Deus é quem te sustenta.